Bom, então, retomando, né, os nossos estudos, a gente ficou aí 2 semanas faltando, mas hoje nós vamos retomar o livro Há 2000 anos. Na primeira parte nós estamos e vamos começar o capítulo 4. O capítulo que se chama Na Galileia. Nós acompanhamos no capítulo passado o Públio Lentulus, né, e a sua família chegando ali na região onde eles vão se instalar, sendo recebido por Pilatos, e Pilatos que está interessado, né, na esposa de Públio Lentulus, ofereceu uma festa na casa dele, onde ele acaba dando em cima realmente da esposa do Públio, e a Lívia, né, que na sua integridade ela recebe aquilo com um choque e coloca com firmeza e educação que aquilo era um absurdo, que ele, na posição dele, não deveria estar se sujeitando àquilo. E acaba, então, o capítulo nesse momento em que ela passa mal, inclusive, encerram a festa, vão embora, e é comentado ali no final do capítulo que ela não comenta com o marido dela sobre aquilo que está acontecendo, para preservar, para não preocupar o marido, para que ele siga, né, também numa busca de bem-estar, né, tanto para ele quanto para a filha que está doente, e continuam e consigam continuar ali no local. Mas aí vamos começar então o quarto capítulo na Galileia. No dia imediato a esses acontecimentos, que eu acabei de resumir, da festa ali de Pilatos, né? Às primeiras horas da manhã, Públio Lentulus foi procurado na intimidade do seu gabinete particular por Fúvia. Fúvia é a esposa do tio dele, que não é um bom caráter, né? E que presenciou essa conversa do governador com a Lívia, mas não ouviu, mas presenciou uma intimidade ali de uma conversa. Então é Fúvia quem vai procurar Públio Lentulus no dia seguinte, que se lhe dirigiu criminosamente nesses termos: Senador, o ascendente de nossas ligações familiares obriga-me a procurar-vos para tratar de um assunto desagradável e doloroso. Mas, nas minhas experiências de mulher, cumpre-me aconselhá-lo a resguardar sua esposa da insídia dos próprios amigos, pois que, ainda ontem, tive a oportunidade de surpreendê-la em íntimo colóquio com o governador. Então, olha como é de uma intenção muito ruim, né? De realmente colocar veneno, né? Na, nos pensamentos, na relação do senador com a esposa. O interpelado estranhou aquela atitude insólita, grosseira, contrária a todos os seus métodos de homem de bem. Repeliu dignamente a investida, encarecendo a nobreza moral de sua esposa, passando Fúvia a relatar-lhe com os mais exaltados floreios de sua imaginação doentia. Então, olha isso, porque faz parte também do acontecimento, né? Ela presenciou algo, mas não soube detalhes de como, por exemplo, a Lívia se comportou. Mas numa imaginação doentia de alguém, assim, voltado, né, para intenções ruins, ela cria e ela colocou isso para fora ali com o senador. Então, com a sua imaginação doentia, a cena da véspera nas suas mínimas minudescências. Mas o senador, então, assim, confirmando a confiança que ele tem na moral da esposa, ele já meio que repeliu aquilo. Mas é um veneno, né? É uma semente uma pulga que fica ali atrás da orelha que vai sendo colocada. Então, como que alguns comentários que às vezes a gente pode fazer podem envenenar uma vibração de uma pessoa, a ideia que uma pessoa faça de outra, ou
como que a nossa conversa pode induzir tanto ao bem quanto ao mal. O senador ficou pensativo, mas sentiu-se com a precisa coragem moral para repelir a insinuação caluniosa. Pois bem, disse ela, terminando a denúncia, muito longe levais a vossa confiança e boa-fé. Um homem nunca perde por ouvir os conselhos da experiência feminina. A prova de que Lívia caminha na estrada larga da prevaricação, tê-la-eis muito em breve, porquanto ela há de preferir a partida imediata para Nazaré, onde o governador buscará encontrá-la. Então, olha como é viperina mesmo, né? Como é uma alma cruel. Falando que vai confirmar para o senador que ele está errado, que a esposa realmente está com segundas intenções e ela já deixa isso, né? Você vai ver que ela vai ter pressa para ir para Nazaré, porque é lá onde ela pretende se encontrar com o governador. E dizendo, retirou-se apressadamente, deixando o senador algo desalentado e compungido, pensando nos corações mesquinhos que o rodeavam, porque no tribunal da consciência não se sentia disposto a aceitar a ideia que viesse conspurcar a valorosa nobreza de sua mulher. Então, olha isso, apesar de passar, né, uma certa dúvida, mas ele ficar muito convicto de que o valor moral da esposa não é colocado em questão, mas a cena, a situação já desagrada demais, porque imagina, se for verdade, a esposa desagrada. Se for mentira, um ser desse falar do jeito que falou é aquilo que a Lívia estava no começo com receio, né? Quando falaram em mudar-se para a Palestina, ali para Jerusalém. O ambiente não era amigável como o que eles viviam ali, mesmo que fosse dentro da nobreza de Roma, mas eles tinham amigos fiéis, amigos que eles podiam contar. Agora, e o senador não estava percebendo isso, né? Agora ele está começando a perceber. Era só a Lívia quem sentia isso. Mas é isso que ele está pesando, né? Pensando nos corações mesquinhos que o rodeavam. E aí, imenso véu de sombras cobriu-lhe o espírito sensível e afetuoso. Sentiu que, em Jerusalém, conspiravam contra ele todas as forças tenebrosas do seu destino, experimentando vasto deserto no coração. Ali não encontraria a palavra prudente e generosa de um amigo como Flamínio, com quem pudesse desabafar as suas profundas mágoas. Absorto nessas meditações angustiosas, não viu que as pétalas das horas rodopiavam incessantes nos torvelinhos do tempo. Só minutos depois percebeu o vozerio de um dos serviçais de confiança, vindo a saber que Sulpício Tarquínios lhe solicitava o obséquio de uma entrevista particular, pedindo a que atendeu com o máximo de atenção. O Sulpício Tarquínios é aquele que também, né, presenciou aquela conversa do governador e que ele tem segundas intenções com relação a Fúvia. Por isso ele, ali naquela conversa menos digna, ali ele falou, ó, se você tivesse disposta a ficar comigo, e ela propõe, se você me ajudar a acabar com esse casamento, porque a Fúvia tem interesse em Pilatos. E o Sulpício tem interesse na Fúvia. A Fúvia prometeu alguma coisa amorosa com ele, né, se ele ajudasse. Então olha a conspiração, né? E é o Sulpício que agora procura para falar com o senador. Admitido ao interior do gabinete, o lictor referiu-se, sem preâmbulos, aos fins da visita, explicando com desembaraço. Senador, honrado com a vossa confiança no caso de vossa transferência para uma estação de repouso, venho sugerir-vos o arrendamento de rica propriedade pertencente a um do nosso compatrício, nos arredores de Cafarnaum. Olha, então, começando, né, alguns detalhes que esse livro tem de muito curioso, que são os locais descritos no Evangelho, né, na Bíblia. Então, Cafarnaum, ou Jerusalém,
e outros que a gente vai começar a ir de encontro. E agora, então, o Sulpício, ele sugeriu para que o senador fosse para Cafarnaum, onde tem uma terra ali que algum parente, algum conhecido dele teria para vender. Encantadora cidade da Galileia. Então, Cafarnaum, sendo uma cidade na Galileia, situada no caminho de Damasco. Então, o caminho que levava à Síria, né, que é, por um acaso, onde Saulo de Tarso teve a visita, né, o encontro com Jesus antes da sua conversão, que a gente estudou no livro passado. E aí fala: é verdade que já escolhestes Nazaré, porque a escolha era ir para Nazaré. Mas ao longo da planície de Esdrelon, as casas confortáveis são muito raras, acrescendo que seríeis obrigado a enormes dispêndios em serviço de remodelação e benfeitorias. Em Cafarnaum, porém, o caso é diferente. Tenho ali um amigo, Caio Gratos, decidido a arrendar por tempo indeterminado a sua esplêndida vila, que é uma herdade provida de todo o conforto com pomares preciosos, num ambiente de absoluto sossego. Então ele propôs isso daí porque falou que lá em Nazaré as casas não eram tão boas quanto ele gostaria, então ele gastaria demais com reforma, com tudo mais, com adequação, né? E por isso sugeriu essa casa em Cafarnaum. O senador ouvia o preposto de Pilatos como se o espírito lhe pairasse noutra parte. Mas, como se tivesse a atenção subitamente despertada, exclamou na atitude de quem argumenta consigo mesmo: de Jerusalém a Nazaré temos 70 milhas. Quer dizer, considerando as distâncias, né? 70 milhas, então mais ou menos, né? Um pouco mais de 100 quilômetros. 110 talvez. E onde fica Cafarnaum? Muito distante de Nazaré, obtemperou Lictor com segunda intenção. Está bem, Sulpício, respondeu Públio, com ares de quem tomou uma resolução íntima. Estou muito agradecido pela tua gentileza, que não esquecerei de recompensar em tempo oportuno. Aceito a tua sugestão, que reputo sensata, mesmo porque, de fato, não me pode interessar a aquisição definitiva de qualquer imóvel na Galiléia, atenta à necessidade de regressar a Roma dentro em breve. Ficas autorizado a concluir o negócio, porquanto me louvo nas tuas informações, descansando confiadamente no teu conhecimento do assunto. Secreta satisfação transpareceu nos olhos de Sulpício, que se despediu com um fingido reconhecimento. Quer dizer, por trás dessa proposta, apesar de falar com relação à questão da reforma, o Sulpício está, né, meio que de conversa com a Fúvia, então isso faz parte talvez do plano onde eles querem prejudicar o relacionamento do senador. Mas o senador tomou essa decisão porque vocês viram na pergunta, né? Nazaré fica longe de Cafarnaum, fica longe. Então, o que ele quer? Ficar distante da onde provavelmente Pilatos estaria com mais frequência, com mais facilidade. Públio Lentulus descansou novamente os cotovelos na mesa de trabalho, submerso em profundas cismas. Aquela sugestão de Sulpício chegava no instante psicológico de suas angustiosas cogitações, porque, em face dessa nova providência, conseguiria instalar a família longe de qualquer influência da casa do procurador da Judéia, salvando assim a sua reputação dos salpicos ignominiosos da maledicência. A denúncia de Fúvia, todavia, desdobrava sucessivas preocupações no seu íntimo. Então, apesar de ele estar tranquilo com relação à moral da esposa, aquilo fica crescendo dentro da cabeça, né? Preocupações, ideias, fantasmas que vão sendo criados, né, com relação a uma notícia dessa. Fosse pela o inopidato da calúnia, o
o inopinado da calúnia, ou pelo espírito de perversidade com que a mesma fora urdida. Seu pensamento mergulhou em ansiosas expectativas. À noite daquele mesmo dia, após o jantar, vamos encontrá-lo a sós com Lívia, no terraço da residência do pretor, que por sua vez se ausentara de casa por algumas horas em companhia de seus familiares, para atender a imperativos de certas pragmáticas. Notando-lhe no rosto os sinais evidentes de profunda contrariedade, rompeu a esposa com a encantadora intimidade do seu coração feminino. Então a Lívia percebeu, né, que o Públio não estava normal. E aí ela fala: querido, pesa-me ver-te assim, dobrado ao jugo de tamanhos desgostos, quando esta longa viagem deveria restituir-nos a tranquilidade necessária ao desenvolvimento dos teus encargos. Ouso pedir que apresses a nossa mudança de Jerusalém para o ambiente mais calmo, onde nos sintamos mais a sós, fora deste círculo de criaturas cujos hábitos não são os nossos e cujos sentimentos desconhecidos. Quando partiremos para Nazaré? Então, olha isso, a Lívia está falando com toda sinceridade, né? Que ela quer sair dali, mas olha como num pensamento já com fantasmas as coisas batem de maneira diferente. Porque a Fúvia falou: você vai ver que sua esposa vai querer rapidinho partir para Nazaré. E foi justamente o que aconteceu. A Lívia estava louca para sair dali. Mas aí quando ela fala aquilo, ele, para Nazaré? Repetiu o senador com voz irritada e sombria, como se o tocasse o espírito venenoso do ciúme, lembrando involuntariamente as acusações infundadas de Fúvia. Sim, prosseguiu Lívia, súplice e carinhosa. Pois não foram essas as providências ontem aventadas? É verdade, querida, exclamou Públio, já pesaroso, voltando a si dos maus pensamentos que havia abrigado por um instante. Mas resolvi depois instalarmos-nos em Cafarnaum, contrariando as últimas decisões. E tomando a mão da companheira como se buscasse um bálsamo para a alma ferida, sussurrou-lhe de manso: Lívia, és tudo o que me resta neste mundo. Nossos filhos são flores da tua alma, que os deuses nos deram para minha alegria. Perdoa-me, querida. Há quanto tempo tenho vivido absorto e taciturno, esquecendo o teu coração sensível e carinhoso. Parece-me estar despertando agora de um sono muito doloroso e muito profundo, mas despertando com a alma receosa e oprimida. Andam-me no íntimo amargurados vaticínios. Temo perder-te. Quando quisera encerrar-te no peito, guardando-te no coração eternamente. Perdoa-me. Enquanto ela o contemplava, surpresa, seus lábios sequiosos lhe cobriam as mãos de beijos ardentes. E não foram apenas os ósculos afetuosos que brotaram neste transbordamento de carinhos. Uma lágrima lhe gotejou dos olhos cansados, misturando-se às flores da sua afeição. Que é isso, Públio? Choras? Exclamou Lívia, enternecida e angustiada. Sim, sinto os gênios do mal cercando-me o coração e a mente. Meu íntimo está povoado de visões sombrias, prenunciando o fim de nossa felicidade. Mas eu sou um homem e sou forte. Querida, não me negues a tua mão para atravessarmos juntos o caminho da vida, porque contigo vencerei o próprio impossível. Ela estremeceu em face dessas observações que lhe não eram familiares. Então, ele falou de uma maneira que não era comum, né? Ela estranhou. Ele realmente estava sofrendo, né, toda aquela influência aqui da conversa. Num relance, retrocedeu à noite anterior, considerando o atrevimento do governador, que dignamente repelira, experimentando ao lado da aflição pelo companheiro soberana tranquilidade de consciência. Quer dizer, apesar do que ela vivenciou,
A paz na consciência dava a ela, né, uma tranquilidade. E tomando ligeiramente as mãos do esposo, levou-o a um canto do terraço, onde se postou à frente de uma harpa harmoniosa e antiga, cantando baixinho, como se a sua voz, naquela noite, fosse o gorjeio de uma cotovia apunhalada. Então, só estou vendo aqui quem que vai cantar, mas é o público que vai cantar isso daqui agora. Vai fazer um verso que ele mesmo fez para ela. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste e só, no meu caminho chegaste devagarinho e encheste o meu coração. E encheste-me o coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade, em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito. Juro-te eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és todo o meu amor. Tratava-se de uma composição dele, na mocidade, tão ao gosto da juventude romana, dedicada a ela própria, e que o seu talento musical guardava sempre para as circunstâncias especiais do seu sentimento. Foi a Lívia quem repetiu aquilo que ele fez, né? Então aqui, ó, na verdade, só para a gente se situar. Quando ele pediu ajuda, ela sentiu ele naquele amargor, ela tomou a mão dele, levou ele e repetiu uma poesia que ele fez para ela, né? Para tranquilizar ele. Então, lá, tratava-se de uma composição dele na mocidade, tão ao gosto da juventude romana, dedicada a ela própria, e que o seu talento musical guardava sempre para as circunstâncias especiais do seu sentimento. Naquele instante, porém, sua voz tinha tonalidades diferentes, como se houvera encerrado na garganta uma touti negra divina, exilada de prantos brilhantes do paraíso. Na última nota, tocada de tristeza e angústia indefiníveis, Públio tomou-a brandamente de encontro ao peito, forte e resoluto, como se quisesse reter para sempre no coração a sua joia de inimaginável pureza. Agora era Lívia a chorar copiosamente nos braços do companheiro, a beijá-la nos transportes de sua alma leal e por vezes impulsiva. Então, isso me faz pensar um pouquinho, né, com relação a tudo que eles estão começando a vivenciar. Então, os dois, a Lívia já estava sentindo que a ida para lá era um prelúdio de momentos ruins da vida deles. E agora ele está sentindo isso. E como que realmente a gente já sabe, né, que faz parte, né, dessa história, que é quem já conhece, realmente eles estavam para começar a vivenciar uma série de desgostos que também, apesar da gente imaginar, puxa vida, né? Por que Deus permite que isso aconteça se ele está bem intencionado com relação à esposa, com relação à filha? Mas no fundo, o coração dele ainda não entendendo algumas questões de espiritualidade com relação ao cristianismo, a gente entende que tudo isso vai ser o motivo para a transformação dele. Porque se não fosse isso, talvez o Públio ainda passasse por mais tempo endurecido da maneira que ele era. Ele é flexível, ele é amoroso em determinados setores, mas algo ainda está para acontecer. Porque vocês se lembram, no começo do livro, o planejamento reencarnatório dele. Que ele, na encarnação passada, cometeu uma série de abusos, de erros políticos, né? Ele causou mal para muita gente. E o planejamento reencarnatório dele seria agora, nessas condições, com uma série de desgostos que ele iria passar,
com a Lívia do lado, por perto dele, para poder de alguma maneira dar exemplo de como agir e tudo mais. Eu estou só tentando juntar uma série de coisas porque a gente vai daqui para frente vivenciar, né? Tudo o que de ruim vai começar a acontecer a partir desse momento. E aí a Lívia chora, né? Depois daquele arrobo emotivo, Públio sentiu-se desanuviado e satisfeito. Por que não regressarmos a Roma quanto antes? Perguntou Lívia, como se o seu espírito estivesse clarificado por luzes proféticas com relação aos dias futuros. Então, olha isso, ela até tentou falar, vamos embora daqui. Junto dos filhinhos, retomaríamos nossas obrigações habituais, cientes de que a luta e o sofrimento estão em todos os lugares e de que toda alegria significa neste mundo uma bênção dos deuses. O senador ponderou a proposta da companheira, estabelecendo a análise de toda a situação no seu íntimo, obtemperando por fim. Tua observação é justa e providencial, minha querida. Mas que diriam os nossos amigos quando soubessem que, depois de tantos sacrifícios com a viagem, havíamos resolvido a permanência de apenas uma semana em região tão distante? E a nossa doentinha? Lembrando, né, que o motivo principal da ida deles para lá foi a doença da Flávia, da filha deles, né? Seu organismo não tem reagido de modo eficaz em contato com o novo clima? Estejamos confiantes e tranquilos. Apressarei a partida para Cafarnaum e em breves dias estaremos em novo ambiente segundo os nossos desejos. Assim aconteceu efetivamente. Reagindo às vibrações perniciosas do meio, Públio Lentulus providenciou a solução de todos os problemas atinentes à mudança, fazendo ouvidos moucos às indiretas de Fúvia, enquanto Lívia, escudando-se na superioridade de sua alma, buscava insular-se dentro do pequeno mundo de amor dos dois filhinhos, fugindo à presença do governador, que não desistira dos seus assédios, junto de quem a figura nobre de Cláudia sabia despertar em todos a mais sincera simpatia. Duas servas foram admitidas ao serviço do casal, na perspectiva de sua transferência para Cafarnaum. Não que fossem indispensáveis ao desdobramento das atividades domésticas, em face dos servos numerosos trazidos de Roma. Contudo, o senador examinara a utilidade dessa providência, considerando que ele e a família viriam a necessitar de um contato mais direto com os costumes e dialetos do povo, reconhecida a circunstância de que ambas conheciam a Galiléia. Então, por isso eles pegaram mais duas trabalhadoras, servas, né? Para poder ter um pouco mais de vínculo, de facilidade com a cultura, né, local. Essas duas, né, eram Ana e Semele, recomendadas por amigos do pretor, foram recebidas ao serviço de Lívia, que as acolheu com bondade e simpatia. 30 dias se passaram nos preparativos da projetada viagem. Sulpício Tarquínios, estimulado pelas vantagens dos próprios interesses materiais, não perdeu ensanchas de captar a plena confiança do senador, organizando a propriedade com minúcias de atenção e gentileza, provocando o contentamento e o elogio de todos. Então, porque o Sulpício, né, que é também mais materialista, mais desviado moralmente, estava com segundas intenções, não só porque Cláudia prometeu para ele, mas o próprio senador falou: eu vou te recompensar na hora adequada. Então, por isso, ele se desdobrou em fazer tudo realmente com muito carinho e dedicação. Nas vésperas da partida, Públio Lentulus compareceu ao gabinete de Pilatos para o agradecimento das despedidas. Depois de saudá-lo cordialmente, exclamou o governador com forçada jovialidade: é pena, caro amigo, que as circunstâncias o conduzam para Cafarnaum, quando esperava ter a satisfação de retê-lo nas vizinhanças de nossa casa em Nazaré.
Mas enquanto permanecer na Galiléia, em vez das minhas habituais visitas a Tiberíade, procurarei o norte para nos avistarmos. Então o senador não, né? O governador Pôncio Pilatos falou, né, que mas poderia ser por educação ou não, mas o fato é que aquilo, né, tá ainda crescendo dentro das preocupações, né, da atenção do senador. Públio manifestou-lhe sua gratidão e reconhecimento. E quando se preparava para sair, o procurador da Judéia continuou em tom afetuoso e conselheiral: Senador, não só como responsável pela situação dos patrícios na província, como também na qualidade de amigo sincero, não posso deixá-lo partir à mercê do acaso, tão somente na companhia de escravos e servos de confiança. Acabo de designar Sulpício, homem que me merece inteira confiança, para dirigir os serviços de segurança que vos são devidos. Além dele, mais um lictor e alguns centuriões partirão para Cafarnaum, onde permanecerão às suas ordens. Públio agradeceu cortesmente, sentindo-se confortado com o oferecimento, embora a presença do governador lhe causasse pouca simpatia íntima. Então, eu não sei se a gente vai até o fim desse capítulo. Eu acho até que dá. Nós estamos na metade agora. Foi um pouquinho mais da metade, né, de 1 hora. Então vamos lá. Afinal, terminados os aprestos de viagem, a compacta caravana se pôs em movimento, atravessando os territórios de Judá e as montanhas verdes da Samaria, em demanda da sua estação de destino. Alguns dias foram gastos através das estradas que contornavam muitas vezes as águas leves e límpidas do Jordão. Olha lá, o Rio Jordão, também cenas, né, que são citadas no Evangelho, né, no Novo Testamento. Prestes a chegar a Cafarnaum, a distância de meio quilômetro de caminho entre árvores frondosas, junto ao lago de Genezaré, olha lá, mais um local onde é citado na Bíblia, né? Uma herdade imponente aguardava as nossas personagens para sua estação de repouso. Sulpício Tarquínios desvelara-se nas mais íntimas minudescências, no que dizia com o bom gosto da época. A propriedade estava situada em pequena elevação do terreno, rodeada de árvores frutíferas dos climas frios, pois há 2000 anos a Galiléia, hoje transformada em poeirento deserto, era um paraíso de verdura. Olha isso, então falando, né? Hoje, se a gente for na Galiléia, quem for na Galiléia, é um deserto, mas na época em que Jesus passou, então uma informação para que a gente entenda quando a gente lê o Evangelho, né, e fala sobre a Galiléia. Era um ambiente extremamente verde, né? Promissor do ponto de vista de plantio. Nas suas paisagens maravilhosas, desabrochavam flores de todos os climas. Seu lago imenso, então o lago de Genezaré, né? Formado pelas águas cristalinas do rio sagrado do cristianismo, era talvez a mais piscosa bacia em todo o mundo, descansando as suas vagas mansas e preguiçosas ao pé dos arbustos ricos de seiva, cujas raízes se tocavam no perfume agreste dos eloendros e das flores silvestres. Nuvens de aves cariciosas cobriam, em bandos compactos, aquelas águas feitas de um prodigioso azul celeste. Hoje, encarceradas entre rochedos adustos e ardentes. Então, a paisagem da época era linda. Hoje já nem tanto, mais árido, né? Ao norte, as eminências nevosas do Hermon figuravam-se em linhas alegres e brancas, divisando-se ao ocidente as elevadas, as alevantadas planícies da Gaula Nítida e da Pérea, envolvidas de sol, formando juntas um grande socalco
que se alonga de Cesareia de Filipe para o sul. Uma vegetação maravilhosa e única, operando a emanação incessante do ar mais puro, temperava o calor da região, onde o lago se localiza, muito abaixo do nível do Mediterrâneo. Públio e sua mulher sentiram uma onda de vida nova, que seus pulmões aspiravam a longos haustos. Entretanto, o mesmo não acontecia à pequenina Flávia, cujo estado geral piorava ao extremo contra todas as previsões. Então, apesar da Flávia ter melhorado quando chegou, né, ali em Jerusalém, agora, indo para Cafarnaum, não aconteceu o mesmo. Agravavam-se as feridas que lhe cobriam o corpo magrinho, e a pobre criança não conseguia mais arredar o pé do leito, onde se conservava em profunda prostração. Acentuava-se desse modo a angústia paterna, que embalde recorreu a todos os meios para melhorar as condições da doentinha. Então, eu acho que até isso, né, talvez faça parte, né, de uma necessidade na encarnação do Públio. Porque imaginem, ele está indo para uma área onde Jesus estava vivo, estava encarnado, fazendo milagres, curando doenças. Então, olha isso, até isso estava direcionando Públio à necessidade de procurar Jesus. Um mês havia transcorrido em Cafarnaum, onde, mais em contato com os dialetos do povo, já não lhes era desconhecida a fama das obras e das pregações de Jesus. Olha lá, agora ali no local onde Jesus vivia, né, já estava começando a chegar aos ouvidos do público a questão da fama de Jesus, das pregações, dos milagres. Vezes inúmeras pensou Públio em dirigir-se ao taumaturgo. Quer dizer, taumaturgo é aquele que, como se fosse um mago, né? A pessoa capaz de, através de uma certa magia ou feitiçaria, fazer coisas sobrenaturais. Por exemplo, curar. Então o Públio começou a pensar na hipótese de procurar esse tal Jesus, a fim de solicitar a sua intervenção a favor da filhinha, atendendo a um apelo secreto do coração. Reconhecia no íntimo, porém, que semelhante atitude representava humilhação para a sua posição política e social, aos olhos dos plebeus e vassalos do império, examinando as consequências que poderiam advir de tal procedimento. Não obstante essas ponderações, permitia que numerosos servos de sua casa assistissem aos sábados às pregações do profeta de Nazaré. Então, olha como é curioso, né? Por orgulho. Ele, assim, a coisa mais importante para o Públio estava sendo a questão da doença da filha. E o coração dele pedia: procura esse Jesus de Nazaré, porque ele está fazendo milagres, ele está curando doenças incuráveis. Mas o orgulho fala assim: não, como é que isso vai ser para minha reputação, para minha posição, né, de senador romano? Mas apesar de ele pessoalmente não querer ir, ele não proibia aos servos, né, que iam às pregações de Jesus. Então imaginem, né, na época, alguém que tinha a possibilidade de ir num lugar lá onde ouvia Jesus falar. Então, inclusive Ana, que era uma daquelas servas novas, que se tomara de respeitosa veneração por aquele a quem os humildes chamavam mestre. Dele teciam os escravos as mais encantadoras histórias, nas quais o senador nada via além dos arrebatamentos instintivos da alma popular, se bem não deixasse de o surpreender a opinião lisonjeira de um homem como Sulpício. Então a opinião do Sulpício estava pesando, porque dos escravos ele achava que era coisa, né, menos relevante. Agora Sulpício, sendo quem era, ele considerava, e aquilo também estava
matutando na mente dele, né? Uma tarde, porém, os padecimentos da pequenina haviam atingido o auge. Além das feridas que de muitos anos se haviam multiplicado no corpinho gracioso, outras úlceras surgiam nas regiões da epiderme, antes violáceas, transformando-lhe os órgãos delicados numa pústula viva. Públio e Lívia, intimamente consternados, aguardavam um fim próximo. Então eles já estavam acreditando que realmente não tinha mais solução e esperando realmente a morte da Lívia. Nesse dia, após o jantar muito simples, Sulpício demorou-se até mais tarde, a pretexto de confortar o senador com a sua presença. É assim que vamos encontrá-los ambos no terraço espaçoso, onde Públio lhe fala nestes termos: Meu amigo, que me diz desses rumores aqui propalados acerca do profeta de Nazaré? Habituado a não dar ouvidos à palavra ignorante do povo, gostaria de ouvir novamente as suas impressões sobre esse homem extraordinário. Ah, sim, disse Sulpício, como quem se esforça por se lembrar de alguma coisa, intrigado com aquela cena que há tempo presenciei e que tive a ocasião de relatar na residência do governador, tenho procurado seguir as atividades desse homem, na medida das minhas possibilidades de tempo. Alguns compatrícios nossos o têm na conta de visionário, opinião que compartilho no que se refere às suas prédicas. Cheias de parábolas incompreensíveis, mas não no que respeita às suas obras que nos tocam o coração. O povo de Cafarnaum anda maravilhado com os seus milagres e posso assegurar-vos que, em torno dele, já se formou uma comunidade de discípulos dedicados que se dispõe a segui-lo por toda parte. Então, olha isso, era essa época que Jesus já estava na sua fase, né, de já pública, né, que ele chamou os apóstolos e que essas pessoas seguiam a ele. E aí, mas afinal, quem ensina ele às multidões? Perguntou Públio interessado. Prega alguns princípios que ferem as nossas mais antigas tradições, como por exemplo a doutrina do amor aos próprios inimigos e a fraternidade absoluta entre todos os homens. Exorta os ouvintes a buscarem o reino de Deus e a sua justiça. Mas não se trata de Júpiter, o Senhor de nossas divindades. Ao contrário, fala de um Pai misericordioso e compassivo, que nos segue do Olimpo. Então, para eles, né, o Olimpo é o rei onde vivem os deuses, né? Então, falando, incluindo Jesus, né, o Pai, né, Deus da justiça, que era também habitante ali do Olimpo. E para quem estão patentes as nossas ideias mais secretas. De outras vezes, o profeta de Nazaré se expressa acerca desse reino do céu com apólogos interessantes e incompreensíveis, nos quais há reis e príncipes criados pela sua imaginação sonhadora que nunca poderiam ter existido. Então agora está falando das parábolas, né? As histórias que Jesus contava, colocando, né, fariseus, príncipes, reis na história para que pudesse ser compreendida mais tarde ou em níveis diferentes. O pior, todavia, rematou Sulpício, emprestando grave entono às palavras, é que esse homem singular, com esses princípios de um novo reino, avulta na mentalidade popular como um príncipe surgido para reivindicar prerrogativas e direitos dos judeus, dos quais talvez queira assumir a direção algum dia. Olha isso, na cabeça dele, do Sulpício, e de muitos, achavam que Jesus vinha, estava começando a falar, a conquistar alguns corações, para depois tomar o poder. E esse foi o erro, inclusive, dos próprios discípulos, né, dos apóstolos.
porque achavam realmente que Jesus era um enviado de Deus para tomar o poder e amparar os judeus para acabar com a tirania e com o abuso que os romanos faziam. Então muitos achavam que Jesus estava só ganhando terreno para depois vir e acabar com tudo aquilo, a maneira que eles acreditavam que era a correta, com violência, com tirania, impondo a força. E Jesus, na verdade, a grande lição que Jesus deu foi justamente essa. Não é nestes métodos, não é aí que mora o grande ensino de Jesus, né? Na violência, na disputa do poder dessa maneira, né? Que providência adotam as autoridades da Galileia no exame dessas ideias revolucionárias? Indagou o senador com maior interesse. Aparecem já nos primeiros indícios de reação, por parte dos elementos mais ligados a Antipas. Há alguns dias, quando passei por Tiberíade, notei que se formavam algumas correntes de opinião no sentido de levar o assunto à consideração das altas autoridades. Então isso faz a gente entender, inclusive, o que se passou, né, politicamente na época com relação ao Cristo tá vindo e fazendo o que ele fez. Então, o que não oferece problema ou perigo para o governo, eles deixam acontecer. Agora, no menor sinal que aquilo pudesse oferecer qualquer problema para o império, aí eles tomariam providência. Então já estavam considerando levar o caso de Jesus às autoridades. Bem se vê, exclamou o senador, que se trata de simples homem do povo, a quem o fanatismo dos templos judaicos encheu de pruridos e de reivindicações injustificáveis. Suponho que a autoridade administrativa nada tenha a recear de semelhante pregador, mestre de uma humildade e fraternidade incompatíveis com as conquistas contemporâneas. Por outro lado, ao ouvir de tua boca a descrição dos teus feitos, sinto que esse homem não pode ser criatura tão vulgar como vimos supondo. Então, quando o senador fala que acha que perante os poderosos não deveria se preocupar, mas considerando o relato que Sulpício deu, ele falou assim: eu acho que ele não é alguém comum mesmo, né? E aí o Sulpício pergunta: desejaríeis conhecê-lo mais de perto? Perguntou o Sulpício atencioso. De modo algum, respondeu Públio, alardeando superioridade. Tal cometimento de minha parte viria quebrar a compostura dos deveres que me competem como homem de Estado, desmoralizando-se minha autoridade perante o povo. Aliás, considero que os sacerdotes e pregadores da Palestina deveriam fazer estágios de trabalho e de estudo na sede do governo imperial, a fim de renovar-se esse espírito de profetismo que aqui se observa em toda parte. Em contato com o progresso de Roma, haveriam de reformar suas concepções íntimas acerca da vida na sociedade, da religião e da política. Enquanto os dois mantêm essa palestra sobre a personalidade e os ensinos do mestre de Nazaré, penetremos no interior da casa. No quarto da doentinha, vamos encontrar Lívia e Ana, pensando as feridas que cobriam a epiderme da pequenina enferma, agora transformadas em uma só úlcera generalizada. Então imagina o corpo dessa menina, né? Como que estava pela doença. Ana, coração bondoso e meigo, pouco mais velha que a sua senhora, se havia transformado em companheira predileta no círculo dos seus afazeres domésticos. Naquele deserto de corações, era naquela serva, inteligente e afetuosa, que a alma sensível de Lívia encontrara um oásis para as confidências e lutas de cada dia.
Ah, senhora, exclamava a serva, com sincero carinho a lhe transparecer dos olhos e dos gestos. Guardo no coração profunda fé nos milagres do Mestre, acreditando mesmo que, se levássemos esta criança para receber a bênção de suas mãos, sarariam as chagas e ela ressurgiria para o seu amor maternal. Quem sabe? Infelizmente, respondeu Lívia, com ponderação e tristeza, eu não me atreveria a lembrar essa providência, consciente de que Públio haveria de recusá-la dada a nossa posição social. Mas, francamente, desejaria ver esse homem caridoso e extraordinário de que sempre me falas. Então, olha isso, agora por parte, o Públio já está pensando, e por parte da Lívia e da Ana, a Ana está propondo também, porque a Ana já conhece mais de perto, né, o Jesus. E aí continua, né? Ainda no último sábado, senhora, respondeu a serva, animada pelas palavras de simpatia que acabava de ouvir. O profeta de Nazaré recebeu nos braços numerosas crianças. Ao sair da barca de Simão, nós os esperávamos em massa para lhe beber os ensinos consoladores. Olha isso, descrevendo mais uma cena do Evangelho que muitos, né, quase todos, acho que provavelmente conhecem, né? O momento em que Jesus é cercado pelas criancinhas, né, que fala: "Vinde a mim as criancinhas, deixai vir a mim as criancinhas". Um relato que fala porque Pedro, apesar de bem intencionado, ele era meio tosco, meio bruto. E a gente vai ver que naquele momento Pedro tenta afastar as crianças de Jesus. Então, olha lá. Então, tinha uma multidão esperando por Jesus. Jesus desce do barco de Pedro e as crianças começam a cercar ele. Precipitamo-nos para ele, ansiosos todos de receber ao mesmo tempo os sagrados eflúvios da sua presença confortadora. Mas, nesse dia, muitas mães compareceram à prédica, conduzindo os filhinhos que se confundiam em algazarra ensurdecedora, como um bando de passarinhos inconscientes. Simão e mais alguns discípulos começaram a repreender severamente os meninos, a fim de que não perdêssemos o encanto suave e doce das palavras do mestre. Então, assim, não vou deixar essa criançada atrapalhar, né? Como às vezes acontece, né, em alguns locais com algumas pessoas. Ouvem as crianças, mas fazendo muito barulho, mandam ficar quieta. Mas Jesus se comportou de maneira diferente naquele dia, naquele momento. Mas quando menos esperávamos, sentou-se ele na pedra costumeira e exclamou com indizível ternura: Deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino do céu lhes pertence. Então essa frase que é conhecida, né, foi dita nesse momento e a escrava, né, a serva de a Ana, estava contando para Lívia sobre esse momento. Ela estava presente nesse momento. Houve então prodigioso silêncio entre os ouvintes de Cafarnaum e os peregrinos que haviam chegado de Corazim e de Magdala, enquanto aqueles petizes trêfegos acorriam ao seu regaço amoroso, beijando-lhe a túnica com indefinível alegria. Muitas crianças eram enfermas, que as mães conduziam às pregações do lago para que se curassem das mazelas antigas ou de doenças consideradas incuráveis. O que me contas é de uma beleza edificante, exclamou Lívia, profundamente emocionada. Entretanto, possuindo à mão todos os recursos materiais, sinto que não poderei receber os altos benefícios do teu mestre. E é pena, senhora, porque muitas mulheres de posição o acompanham na cidade. Não somos apenas os mais humildes que comparecemos às suas predicações, mas numerosas senhoras de destaque em Cafarnaum, esposas de funcionários de Herodes e publicanos, assistem às lições carinhosas do lago, confundindo-se com os pobres e os escravos. E o profeta não desdenha a ninguém
A todos convida para o reino de Deus e a sua justiça, contrariamente a todos os enviados do céu que conhecemos. Ele esquiva-se dos favorecidos da sorte para manter relações com as criaturas mais infelizes, considerando a todos como irmãos muito amados do seu coração. Então, olha uma das grandes diferenças já de Jesus, se comparando aos deuses da época, né? Porque para eles, os deuses, eles favoreciam aos ricos, aos poderosos, e os escravos e os servos eram a escória da humanidade, que provavelmente não tinham direito a tudo aquilo. E é o que a Ana está falando. Jesus contrariou a tudo isso. Então, olha como Jesus renova, vem renovar realmente uma forma de encarar da própria humanidade ao conceito religioso, né? Lívia escutava a palavra da serva com atenção e embevecimento. A figura daquele homem famoso e bom exercia atração singular no seu espírito. E enquanto seus grandes olhos expressavam o maior interesse pelas narrações encantadoras e simples da serva leal, não reparavam ambas que a doentinha as acompanhava com aguçada curiosidade. Característica das almas infantis, não obstante a febre alta que lhe devorava o organismo. Nestes comenos o senador, após as despedidas de Sulpício, busca o apartamento da pequena enferma, satisfazendo a ansiedade paterna. Diante dele, calam-se as duas mulheres, entregando-se tão somente aos afazeres que as retinham junto ao leito da pequenina, agora gemendo dolorosamente. Públio Lentulus debruçou-se sobre o leito da filha com os olhos rasos de pranto. Brincou com as suas mãozinhas mirradas e feridas, fazendo-lhe festas com o coração tocado de infinita amargura. Filhinha, que queres hoje para dormir melhor? Perguntou com a voz estrangulada, arrancando lágrimas dos olhos de Lívia. Comprar-te-ei muitos brinquedos e muitas novidades. Dize ao papai o que desejas. Olha o espírito, né, muito materializado, achando que suprir as necessidades materiais da filha fariam ela ficar feliz, né? E ele fala: me fala o que você quer que eu vou comprar. Copioso suor empastava as excrescências ulceradas da doentinha, que deixava transparecer angustiosa ansiedade. Notava-se-lhe grande esforço, como se estivesse realizando o impossível para responder à pergunta paterna. Fala, filhinha, murmurava Públio, sufocado, observando-lhe o ensejo de expressar qualquer resposta. Buscarei tudo o que quiseres. Mandarei a Roma um portador especialmente para trazer todos os teus brinquedos. Então ele percebeu que ela queria, estava fazendo um esforço grande para falar, para tentar responder para ele o que ele estava perguntando. E aí, ao cabo de visível esforço, pôde a pequenina murmurar com voz cansada e quase imperceptível: Papai, eu quero o profeta de Nazaré. O senador baixou os olhos, humilhado e confundido em face do imprevisto daquela resposta, e enquanto Lívia e Ana, como se fossem tocadas por força invisível e misteriosa, pelo inopinado da cena, escondiam o rosto inundado de pranto. Então nós acabamos o capítulo, né? Mas olha como o caminho conduz Públio a isso, né? A própria filha pede que ele busque Jesus. E aí a gente vai ver na semana que vem o encontro que Públio Lentulus tem com Jesus. O próximo capítulo, aqui ó, se chama O Messias de Nazaré.
E isso me faz pensar, né, uma série de coisas, inclusive uma delas, né, Emmanuel, que é Públio Lentulus, né, que é o guia, o mentor espiritual do Chico Xavier, teve esse encontro real com Jesus, né? Quando Jesus esteve encarnado aqui na Terra. E é esse espírito que nos traz tantas mensagens. É claro que depois de uma longa jornada, a gente vai ver nesse livro exatamente isso. Públio Lentulus, nessa encarnação, é uma encarnação de choque, né? Onde ainda muita coisa de orgulho, de vaidade fala mais alto, mais forte dentro dele, mas ele já tem desejos, né, de ir em busca de algo diferente, de questionar se realmente é isso o que é a glória, né? São os valores materiais, é o prestígio político que muitos na época achavam. Então é através dessa situação, de um pedido da própria filha, que o senador começa a se sensibilizar aí contra algo que a razão dele na época achava que deveria ser diferente, né? Não se rebaixar, não se humilhar e ir atrás desse possível impostor, né? Ou desse mago, dessa pessoa que para eles era algo irrelevante, mas que era a única chance, pelo que o contexto está mostrando, de salvação da filha, né? Porque eles já estão esperando o término da doença dela para a morte dela, numa doença que não tem cura, já no nível em que está alcançando o corpo da filhinha. E aqui então encerramos essa, esse capítulo na Galileia. Bom, né? Deu para a gente adiantar bem hoje. Mas vocês têm alguma coisa aí que queiram falar? Não, Marco. Para mim tá tudo bem. Eu achei tão bonito a hora que ela falou que ela queria o Pois é, profeta. pois é. Imagina, é Nossa, emocionante, né? é. E assim Públio vai ser conduzido à presença de Jesus. Marco, eu não lembro. Quantos anos ela A tinha? Lívia, olha, É. eu também não vou ter certeza. Será que era 13 anos? Eu não sei. Se alguém Ah, tá. lembra. Depois eu vou procurar, qualquer coisa na semana que vem eu vejo. Era só uma curiosidade se podia ser alguma coisa dentro dos 7 anos, da Entendi. percepção, né? Não sei. Mas Lela, Foi algo que. independente da percepção, no estudo do André Luiz a gente está vendo, né, o quanto que a espiritualidade se usa de qualquer pessoa. É uma Sim, pessoa que eles falam assim, não, nós vamos falar com essa pessoa através dessa outra. E intuitivamente é colocam mensagem, né? mensagens que chegam. E com É certeza lindo. Muito lindo. a Flávia foi instrumento agora, né? Sim, Certo? muito lindo. Então tá ótimo. Tá Muito ótimo. bom. Então, boa semana para todos. Agradecemos a Deus Você, mais uma vez aí pela chance da gente estar aqui junto estudando isso, essas amém. bênçãos. Boa semana. Boa noite. Boa Tchau, semana para tchau. todos. Tchau, tchau, gente.